Vamos falar das coisas do São Paulo com as informações de Lucas Basile. Na sequência, a nossa enquete com Marcel Capretes. Novas informações do Tricolor a partir de agora para você também com o nosso Lucas Basile. Grande noite, Lucas. Grande noite a você, Weber Lima, um grande abraço especial pro ouvinte 105. Falamos de São Paulo, que mais uma vez aparece com notícias policiais no seu informativo diário, podemos dizer assim, né? A Polícia Civil apura dessa vez 2 movimentações financeiras possivelmente irregulares registradas no São Paulo. Em uma delas, o presidente Júlio Casares teria recebido R$1,5 milhão por depósitos em dinheiro em suas contas. Outros registros são de 35 saques suspeitos nas contas do clube, totalizando R$11 milhões sacados. De acordo com relatórios do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que foi publicado pelo UOL, o presidente são paulino teria recebido esses valores entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Os advogados de defesa, advogados de Casares, afirmam que a origem da quantia é, abre aspas, lícita e legítima, fecha aspas. O que mais chama a atenção nessa situação toda, é que o limite de depósitos realizados para que o COAF seja notificado automaticamente, indicando que tem alguma possivelmente irregularidade por ali, é de R$50 mil. Com isso, e de maneira, a gente imagina, proposital, os depósitos eram realizados de até no máximo R$49 mil por dia, em muitas operações diárias, O que dá a entender que o processo era mesmo feito de forma orquestrada, bem pensada, a fim de burlar esses sistemas de investigação. Ainda, segundo a apuração, a conta do presidente era usada para custear despesas da sua ex-mulher, Mara Casares, também dirigente do São Paulo e, na época, diretora do esporte feminino, cultural e de eventos do clube. É realmente uma situação que parece que não tem fim, Dentro de campo, hoje foi o último dia de preparação no CT de Cotia, Já que toda a delegação São Paulina amanhã volta para o CCT da Barra Funda antes da estreia no Campeonato Paulista. De boa notícia, Lucas e Caleri treinaram junto ao restante do elenco e devem ter condições de participarem da estreia do Tricolor no domingo contra o Mirassol, fora de casa. Vamos lá, Capretes, para você responder a enquete de hoje, mas agora à tarde, em um escritório aqui na capital paulista, o Conselho Consultivo, que é feito de ex-presidentes, se reuniu para debater sobre a possibilidade do impeachment de Júlio Casares. O Fernando Casal Del Rey, o Milton José Neves e o Paulo Planen não estiveram, alguns viagem, outros motivos de saúde. Aí 9 membros debateram. Isso parece até piada, gente. Isso daqui parece piada. Isso daqui não é sério. Olha os caras que se reuniram para conversar sobre o impeachment de Casares. Júlio Casares, ele estava nessa reunião. Ontem Aires, que é o presidente do conselho, Carlos Miguel Aidar, que acabou de sair pelo mesmo motivo há pouco tempo. Marcelo Pupo, Ives Granda, Leco, olha o Leco aí, rapaz. José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta e o Paulo Amaral também estava na lista, mas o Paulo Amaral também não compareceu. Então, essa é a turma que estava lá. O que acontece, gente? Depois dessa reunião tal, ontem tem até o dia 23 para convocar uma reunião extraordinária que tem que decidir se aprova ou não o afastamento do presidente. Precisa de 171 votos, 2/3 do conselho para afastar. Se afastado, é convocada uma Assembleia Geral para os sócios ratificarem, aí maioria de votos, o afastamento. Então, dia 23 tem a votação.
Eu tenho um amigo que me dá muitas informações, me traz muitas informações. Ele acredita que no dia 25, no dia de comemorar a fundação do clube, né? Segunda fundação, né? Porque o que vale é a primeira lá em dezembro. A segunda aí mais ou menos. Mas a segunda, que o Casares não estará mais lá. Tem de renunciar ou não, Capretes? Bom, teria, porque a gestão ela é péssima, mas eu duvido que vai acontecer. Eu duvido que o Júlio Casares renuncie ou que haja um impeachment. A não ser que o cerco feche muito com essa nova denúncia que surgiu, com todo o problema. E aí, se não está ganhando dentro de campo, fica muito mais difícil blindar. Mas você trouxe os nomes desses ex-presidentes, desses cardeais, desses cartolas que decidem se o Júlio Casares sai ou não. E é óbvio que eles vão tentar segurar o Casares. Primeiro, porque ainda há uma empáfia de que não pode ter escândalo no São Paulo. Isso já é uma falácia, porque olha os escândalos que a imprensa tem noticiado nas últimas semanas, mas enfim. E porque eles, apesar de hoje não serem todos do mesmo grupo político, mas eles se fecham neles mesmos. O problema do São Paulo hoje é que eles estão ali em uma bolha, em uma redoma, há pelo menos 40 anos. São os mesmos há 40 anos. O Carlos Miguel Aidar, ele foi presidente do São Paulo na década de 80. Ele voltou em 2015. Veja como o São Paulo não muda as mentalidades, não muda as cabeças. O Júlio Casares, ele é o presidente em exercício, mas ele está nesse grupo, nessa gestão, há 20 anos pelo menos, desde que o Marcelo Portugal Gouveia entrou no lugar do Paulo Amaral. Então são os mesmos. Como que um vai tirar o outro? Não vão. Eles se blindam, eles se protegem. Então eu duvido, Weber, isso aqui é um feeling, isso aqui é uma opinião, não é informação. Mas eu duvido que no cenário atual o Júlio Casares saia da presidência do São Paulo. Eu também acredito nisso. Ele tinha de sair, mas vai se segurar no cargo até onde der. Porque as notícias estão surgindo a cada dia, ele vai se segurando. Mas a informação que eu tenho aqui, gente, é a seguinte: o grupo Participação, no qual o Casares, porque tem alguns grupos lá dentro do São Paulo que apoiam o Casares, e esse grupo Participação, o Casares faz parte, ou fazia parte. Inclusive eles soltaram uma nota hoje, só que a nota falou: olha, nós vamos esperar a conclusão e tal, mas só que é o seguinte, a informação que eu tenho é que dentro do grupo a coisa começou a ficar complicada, porque começaram a vir ataques dentro do grupo de pessoas que começaram a escrever lá dentro do grupo, falar: pô, a gente tá no grupo de um ladrão, um cara que rouba o São Paulo. A coisa começou a ficar feia dentro do grupo Participação, e o Júlio Casares lá dentro. E a coisa começou a ficar feia lá. E começaram a cobrar, começaram a atacar o Casares lá dentro. Então aconteceu o seguinte, galera. O Temes, né, que faz parte aí do grupo, tem outro também, acho que se eu não errei o nome aqui, os caras começaram a escrachar lá no grupo. Então, o Temer, que é o coordenador e tal, tinha outro cara também, que eu não vou lembrar o nome agora, começaram a ver que a coisa estava ficando muito complicada. Eu vou lembrar o nome da outra pessoa aqui, rapidamente eu vou... o João Faria. O Temer e o João Faria começaram a conversar e tal, e aí saiu o seguinte dentro do grupo. Em conversa agora com o presidente Júlio Casares, para mantermos o respeito entre todos aqui do grupo, aconselhei seu afastamento do grupo, até que todas as denúncias sejam esclarecidas. Ele aceitou prontamente, pediu para transmitir que ele vai fazer de tudo para provar a sua inocência, ele tem todo o direito de fazer isso. Quer dizer, o Casares já foi afastado do grupo Participação. O grupo que ele fazia parte, ele já foi afastado. Está ficando insustentável a permanência do Casares, Júlio Casares, na presidência do São Paulo. Ele tem de renunciar, e é mais ou menos isso. Acredito também que antes da votação do dia 23, ele vai pedir o boné. 18 horas e 28 minutos. Em relação
ao time, né, Capretes, surgiu a notícia que vieram embora de Cotia, porque parece que o gramado não estava em condições quando começaram a fazer treinos mais pesados, o gramado não aguentou e aí retornaram a Barra Funda para terminar o ciclo aí de preparação para o Campeonato Paulista. Mais uma nesse clube que parece realmente uma várzea. Tá virando uma várzea o São Paulo, Capretes. O São Paulo já fez, várias pré-temporada em Cotia e é muito bom, tem toda a estrutura, tem bons campos, tem hotel. Agora, o São Paulo vai estrear domingo no Paulistão contra o Mirassol, o jogo que a 105 transmite. Qual que é a expectativa do São Paulo para esse jogo e para esse campeonato? Esse que é o ponto, né? O São Paulino, o torcedor, ele vive da paixão, ele tem que acreditar, mas olhe friamente para esse projeto de futebol do São Paulo. Ele não é vencedor, ele não inspira confiança. A gente olha para o São Paulo, que vem todo remendado, que vem sem grandes contratações, que não sabe como que os caras vão voltar, ou alguém sabe como que o Caleri vai voltar. Você confia no departamento médico de São Paulo que o Caleri vai estar voando, vai estar bem recuperado? Eu não confio. O Lucas Moura, qual que é a situação do Lucas Moura? Porque senão fica sempre naquela de que não, São Paulo tem um grande elenco, é que os caras estão machucados. Não tem um grande elenco, não tem, porque você nunca pode usar os caras e o jogador nunca volta igual depois de uma lesão. Né? O Oscar vai se aposentar, o Luiz Gustavo não renovou. Quem que o São Paulo vai pôr em campo? Qual que é a escalação do São Paulo? Qual que é o time base do São Paulo? Alguém confia? Eu não confio. Então é mais um ano para o torcedor São Paulino, fora essa questão do Júlio Casares, fora essas denúncias, esses problemas policiais fora de campo. Vamos ver campo e bola. O São Paulo tem um time muito fraco, nem vaga na Libertadores conseguiu, com 200 vagas a mais, acabou perdendo a vaga, né, na pré-Libertadores, porque o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, tinha que ficar lá torcendo para ou Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil, torcendo para outros, porque o time do São Paulo não teve competência para conseguir essa vaga na Libertadores. É esse time que vai começar o ano agora. Você confia, torcedor? Que o São Paulo vai jogar Sul-Americana, nem Libertadores vai jogar, com 200 vagas. Enfim, Weber, então para mim as perspectivas para o São Paulino para mais uma temporada são horrorosas. Também vejo dessa forma. Vamos ver se não abala dentro de campo, né? Vamos ver. São Paulo que, pelo que a gente recebeu de informação, ainda deve grana de 2025 aos seus jogadores.